Olá, muito bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. É a nossa oração nesta manhã. Espero que todos também tenham tido uma boa noite de descanso. E chegamos à sexta-feira, mais uma sexta-feira. E vamos nos aproximando também do fim de semana. Espero que aqueles que gozam do fim de semana possam aproveitá-lo bem e aproveitá-lo no Senhor. E os que, infelizmente, ainda precisam trabalhar, inclusive aos fins de semana, né? Infelizmente no sentido de muitas vezes serem privados de poderem estarem na casa do Senhor a adorá-lo, que Deus também conforte e os guarde. Meus queridos, hoje eu gostava de partilhar com cada um de vocês uma passagem que eu acho muito impactante, uma passagem que nós podemos ver todo o amor de Deus pelo seu povo e até mesmo todo o amor de Deus que ele estende à humanidade quando ele se aproxima de Jerusalém, no que nós conhecemos como a entrada triunfal, quando Jesus está próximo de ser crucificado. Ele, ao aproximar da cidade, Lucas relata no capítulo 19 que ele chora sobre Jerusalém, ou chora ao olhar para Jerusalém. Eu gostaria de ler o texto, então o relato está em Lucas 19, 41 até o 44, que diz assim: Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: Se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz. Mas agora isto está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e seus filhos, não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Eu gostava, na realidade, de me ater aqui nos 2 primeiros versículos, vou relê-los, quando diz: Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: Se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz. Sim, Jesus olhar a cidade, conhecida como a Cidade Santa, conhecida como a cidade de Deus ou da presença de Deus, porque ali estava o templo, a cidade de Davi, a cidade em que todo Jerusalém ou todo Israel se orgulhava. Jesus, onde também estavam ali os sacerdotes, os levitas, enfim, todo o centro religioso estava ali em Jerusalém. Jesus então se aproxima e chora pela cidade. Chora porque aquela cidade ou aquelas pessoas tinham a oportunidade de receber o príncipe da paz, tinham a oportunidade de receber aquele que Deus havia enviado para trazer salvação, mas a grande maioria não reconhecia a presença de Deus em Jesus. Então Jesus chora pelaquela cidade, pelo que um dia haveria de acontecer aquela cidade. Ela seria invadida e seria destruída, totalmente destruída, como aconteceu por volta do ano 70. E então Jesus olha para aquela cidade, olha para o templo, olha para toda aquela exuberância e chora por aquela cidade. Eu penso que os dias em que nós vivemos são dias também sombrios. São dias em que as pessoas não percebem que o príncipe da paz, ele já veio, que Deus já enviou seu filho, que o seu filho foi levado àquela cruz, foi carregado àquela cruz, morreu naquela cruz por cada um dos nossos pecados, sangrou um sangue que
nos redimiu, nos lavou e nos purificou. E tudo isso ele fez por amor, como diz a palavra do Senhor em João 3,16. Esse grande amor que Deus demonstra ao entregar seu Filho, a humanidade continua a ignorar. Sim, a humanidade continua a ignorar. E temos visto isto no seio das famílias, onde percebemos famílias desestruturadas, filhos que muitas vezes são rebeldes. Vemos isto em países sendo governados no meio da corrupção. Vemos isto quando cada vez mais a própria sociedade diz não à presença de Deus. É só olharmos para a Europa e ver as grandes igrejas vazias ou transformadas em outras coisas do que não mais uma reunião dos santos de Deus. Isto nos traz um pesar, isso também nos traz lágrimas, isso também nos traz um entristecimento, porque percebemos que a humanidade está realmente sendo absorvida por todo o pecado que nela existe. Pecado que veio sobre todo o homem desde o princípio, desde a queda de Eva e de Adão. Então, este choro do Senhor sobre Jerusalém, penso que hoje esse choro continua sobre toda a humanidade, uma humanidade corrompida, uma humanidade que diz não, uma humanidade que se afasta cada vez mais da presença de Deus. E mais triste ainda é olhar para as igrejas onde deveria ser pregada a palavra, onde deveria ser mostrado e trazido pessoas ao arrependimento e à salvação, sendo também transformadas em qualquer coisa menos a presença de Deus naqueles lugares. Tudo isto entristece também o nosso coração. Entristece porque percebemos que nós temos uma preciosidade diante de nós, que é a palavra de Deus, e que muitas vezes negligenciamos por vários motivos. Negligenciamos porque queremos uma vida sem compromisso com Deus. Sim, porque uma vida com Deus é uma vida de compromisso, é uma vida de renúncia, é uma vida de entrega, mas também é uma vida de alegria, uma vida de esperança, uma vida de paz. Essa paz que Jesus diz aqui, se você compreendesse neste dia, sim, você, o que traz a paz. Quem traz a paz é Cristo. Cristo traz a paz ao homem. E eu sei que muitos pais choram também pelos seus filhos, choram porque os seus filhos muitas vezes estão envoltos nos vícios, nas drogas, na bebida, muitas vezes estão envolvidos em atos ilícitos, enfim, tantas coisas que entristecem, que enchem de pesar o coração dos pais. Sim, também sei que muitos pais ou muitos filhos choram pelos seus pais por eles não se entregarem ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pais contra filhos, filhos contra pais. Tudo isso nós temos visto acontecer. Tudo isto é motivo de choro, motivo de pranto. Mas a palavra de Deus também nos traz uma esperança. A palavra de Deus diz que o Senhor está à busca das suas ovelhas, que o Senhor está procurando, está buscando aquela que havia se extraviado. Também a palavra do Senhor nos traz conforto quando diz
que há louvores, que há exaltação no céu quando um crente ou quando um perdido se arrepende. Então nós olhamos, e nesse momento o nosso coração se alegra por saber que Deus está controlando, está no controle de todas as coisas. Sim, Deus é soberano, Deus está no controle da história, mas isso não nos impede de chorar. Isso não nos impede quando vemos as notícias, quando vemos os atos, quando vemos o que está a se transformar uma humanidade corrupta e decaída. Isso sim nos entristece, mas o nosso coração se alegra também por sabermos que o dia do Senhor está a se aproximar, quando vamos poder nos reunir para louvar e glorificar o Senhor que é soberano, o Senhor que continua a agir. Glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor. Meu querido, nesta manhã, o que eu quero passar, o que eu quero transmitir a cada um, é que sim, nós devemos lamentar, devemos chorar por tudo que tem acontecido nesta geração. Mas também devemos nos regozijar, nos alegrar, porque o Salvador chegou. O Salvador veio ao mundo e nos trouxe paz. E se você tem enfrentado momentos de tristeza, de choro, por determinadas situações que entristece, Jesus olha para aquela cidade e chora por ela, por ver no que ela havia se transformado, por ver que a cidade havia se tornado uma cidade corrupta, uma cidade em que a verdadeira adoração havia deixado de existir. Mas você talvez tenha outros motivos por chorar, e você pode derramar sua lágrima, o seu pranto diante do Senhor. Nós temos um Deus que nos conforta, que nos consola, mas também chore pela salvação. Chore pela salvação dos teus familiares, dos teus amigos. Chore talvez pela tua própria salvação. Busque o Senhor, o Deus da paz. E que Deus derrame paz sobre o seu coração nesta manhã, que Deus derrame paz sobre a sua vida e que Deus possa trazer você à reflexão. É momento de nos voltar para Deus. É o momento de nos apresentar diante do Senhor. É o momento de olharmos para tudo que tem acontecido, para todas as circunstâncias que presenciamos, por todo o mal que temos visto e voltarmos para Deus. Que Deus o abençoe, que o Santo Espírito do Senhor possa tocar no seu coração nesta manhã. Sou o pastor Vitor Cordeiro e, se Deus nos permitir, amanhã estaremos de volta aqui, neste mesmo horário, 7 horas da manhã, para ter mais um encontro, mais um refrigério, mais um devocional que possa trazer esperança no seu coração. Deus abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus.